Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Muito obrigado à família da fé. Cada dia a gente está crescendo, né? E crescendo não somente em números, crescendo em conhecimento. E vocês sabiam que o conhecimento é a maior dádiva de Deus para o homem? Você sabia que quando a Bíblia fala de salvação, ela tem tudo a ver com conhecimento? Ela não tem a ver com obras, ela tem a ver com conhecimento. E o conhecimento usado para, por exemplo, nos livrar dessa religião aí que nos encarcerou durante muitos anos das nossas vidas, não é verdade? Então, enquanto o sistema prega uma salvação espiritual, que nós não cremos desta maneira, porque não existe isso nem na palavra, nós cremos que a salvação é através desse conhecimento que Deus tem nos dado e a gente tem evitado poucas e boas, não é verdade? Bom, então nós estamos estudando o livro de Apocalipse e vamos entrar no capítulo 20. E esse capítulo 20, ele é muito debatido no sistema religioso, né? Existe hoje discussões, debates, já vi, porque ele traz uma importância sobre os estudos escatológicos. Para o sistema, ele fala que é salvação. Então essa passagem específica, ela desperta esse interesse, né, em abordar os momentos iniciais e finais do período do milênio e a sua conexão com o esquema de duas alianças, porque a Bíblia fala sobre duas alianças e dois tempos, propostos no contexto mais amplo do livro, tá bom? No estudo que será apresentado para vocês, nós vamos nos aprofundar de forma concisa nesses aspectos, analisando cuidadosamente os versículos 1 e 2 do Apocalipse capítulo 20 e alguns também versículos aí mais à frente de Apocalipse, tá legal? Então, por meio dessa análise, nós poderemos compreender melhor o papel desempenhado pelo milênio e sua relação com o plano divino do conhecimento do próprio Deus, e que o sistema fala que é um conhecimento que leva as pessoas à salvação. Então, meus queridos, vocês já sabem que vem coisas boas por aí. Fique até o final. Mas antes disto, meu irmão, eu gostaria de convidar todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal e têm assistido nossos vídeos de clandestino, né? Aquela pessoa, o 007, será que tem 007 aí? Então se inscreva, principalmente se esse canal tem dado a você argumentos para que você pense. Porque quando você deixa de terceirizar o seu pensamento, que é pensar pela mente do outro, você começa a ganhar liberdade e libertação na tua vida. Foi isso que aconteceu conosco, né? A primeira vez que a gente ouviu essa mensagem, a gente questionou, foi buscar, querer refutar, e a gente acabou entendendo que a Bíblia Sagrada ela é totalmente composta e contextualizada com os nossos ensinos. É isso que aconteceu com todos nós. Então se inscreva agora mesmo, tá? Toque o sininho, deixe o seu like, comentem, porque comentário é engajamento. Estou sentindo falta dos comentários dos irmãos. Não me deixem sós, tá bom, queridos? Porque você tem que entender que quanto mais você curte e comenta os vídeos, mais essa plataforma entende que esse vídeo é um vídeo relevante. Não pense você em ficar de fora. Ajude essa palavra a correr. E uma das ajudas que vocês podem fornecer é nos dando like aí e comentando, né? Às vezes um comentário ali, às vezes até simples, ajuda bastante a gente aqui. Comentem, né? E com certeza compartilhem aí nas redes sociais que vocês pertencem, tá legal? Bom, queridos, eu não vou ser muito chato, vocês sabem que nós temos o nosso livro, tá aparecendo para vocês aí. O nosso livro também, ele vai contra essa doutrina do inferno que sai da Bíblia de um jeito, e isso é falado por mim toda hora, e chega nos dias de hoje totalmente mudada, dilacerada, prostituída, aniquilada, arrasada, enfim, o que vocês quiserem. Então vocês vão ver isso nesse livro. E eu falo uma coisa para vocês, todos que leram esse livro nunca mais voltaram a ser os mesmos. Não adianta. Tem um abençoado aí que eu estou acompanhando, que ele falou assim, não, André, eu vou comprar esse livro, eu vou adquirir as apostilas, mas olha, eu estou indo na igreja lá e eu acho que eu vou ter sucesso em falar isso para os irmãos. Passou-se 2, 3 meses, ele falou assim, André, não tem jeito, o pessoal lá é cabeça dura. Eu falei, então, irmão, o que Deus te revelou, você precisa valorizar isto. Então valorize isto, porque esse tipo de ensino não é para qualquer um. É por isso que tem gente que vem nesse canal e torce o nariz quando a gente fala que nós estamos aí com o livro e apostilas, né? E indiretamente vocês estão ajudando a gente. Então se você aí puder, né, e quiser se aculturar, então nos ajude e se aculture. E claro, a maior intenção nossa com esses materiais,
Talvez a gente nunca parou para observar isso, né? Talvez é uma coisa tão simples que a gente vai comprar, vai ler 2, 3, 4 vezes, porque o livro é rápido de ler, né? Mas olha só, esse livro vai ficar aí. Quando a gente partir, alguém vai pegar esse livro, vai ler, e através desse livro vai se libertar. Através das apostilas vão se libertar. Essa é a ideia que eu creio. É por isso que vocês mesmos, que eu lembro, os abençoados, me incentivaram e me incentivam até hoje a escreverem livros para a gente deixar alguma coisa para as próximas gerações. Então está aí o pedido para vocês, tá? Se vocês quiserem se aculturar, fiquem à vontade, tá? Bom, queridos, então vamos à mensagem de hoje. Eu queria muita atenção de vocês, tá? Porque essa mensagem ela vai ser mais um divisor de águas, porque nós vamos tocar na questão do aprisionamento de Satanás durante o milênio. Que tempo foi esse? É isso que nós vamos ver. Por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Meus amados irmãos, família da fé, vamos ao texto que vai dar o pontapé inicial dessa mensagem. Vamos lá. Se encontra onde? Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 2. Diz aí, ó. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Irmãos, nós estamos vendo aí 4 personagens, né? E que esses personagens é um só, tá, meus irmãos? Esse personagem, ele tomou, vamos dizer assim, ele se tornou personagens aí em Apocalipse, mas nós entendemos o seu contexto, não é verdade? A gente tem aqui nesse canal vários vídeos em que nós provamos por A mais B que esse ser espiritual não é o diabo. Isso é uma oposição. E você vai entender ao longo dessa mensagem que aí estava se falando de 2 oposições que havia ainda no mundo naqueles dias. Hoje não há mais oposição. Por quê? Porque, segundo o Apocalipse, o diabo, o dragão e a antiga serpente, Satanás, que é a mesma coisa, foram derrotados para sempre e jogados, né, no lago de fogo. Eu vou mostrar aí. Mas aqui diz o texto assim, né? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, que é a mesma coisa, e o prendeu. Senão, se fosse mais de um, seria prenderam, né? E o prendeu por 1000 anos. Irmãos, como eu disse no começo, essa parte da Bíblia dispensa maiores apresentações. Todos nós, de certa forma, já pegamos esse versículo, conhecemos esse versículo, né? Então ela dispensa esses comentários adicionais. Parece que todo mundo sabe um pouco dessa passagem. A realidade é essa, né? Cada um entende por um viés, outro entende por outro, mas a gente já ouviu falar várias vezes desse versículo. E isto se tornou um problema. Por quê? Porque o conhecimento que hoje 95% das pessoas têm desse versículo é a sua interpretação equivocada do dispensacionalismo, né? Que invadiu o mundo cristão no século XIX. Porque até então, todo esse futurismo que existe hoje dentro da escatologia do cristianismo tradicional surgiu há pouco tempo atrás. E muitos dizem que é contextualizado com a Bíblia. E nós estamos provando que não. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2, toma como protagonistas o dragão, né? O mesmo lá de Apocalipse 12, vocês lembram que nós lemos Apocalipse 12? Que é Satanás e que é a serpente do Éden. Este dragão, irmãos, ele foi lançado na terra para fazer guerra contra os santos, conforme está escrito aí em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, que já está aparecendo para vocês aí. Vamos ler. Diz o texto. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis no testemunho de Jesus, usando a besta ou o Império Romano como instrumento, como em Apocalipse capítulo 13. Está aí aparecendo para vocês, eu não vou ler, mas nós vimos essa passagem, nós já estudamos anteriormente essa passagem, que se refere ao Império Romano. As cabeças representadas aí dessa besta são os imperadores Césares. Então isso é narrado também lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2, que se refere à mesma coisa, ao Império Romano. E o dragão aqui, ele é amarrado com uma corrente
e lançado no abismo. Está aparecendo para vocês aí Apocalipse 20, versículo 1 e 2. Irmãos, há um simbolismo nessas passagens. Essas alusões aí a esses personagens, tá? Vamos tratar assim, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Nós entendemos isto ser um simbolismo. Porque o que está tratando Apocalipse capítulo 20 é do mundo espiritual. E não existe espiritualização do bem e do mal no mundo espiritual, irmão. E que, na verdade, isso aí são os opositores, tá? Que ao longo da história bíblica sempre aparecem em seus textos, né? A antiga serpente, o dragão. Volta e meia, esses personagens, essas figuras, elas aparecem na Bíblia apontando para algo em oposição a Deus. E não como que seres espirituais da maldade. Tá, queridos? Isso é um simbolismo que aponta para aquilo que é contrário àquilo que é de Deus. E isto nos mostra que a partir do momento em que haveria a expansão do reino de Deus pelo mundo, não haveria mais a oposição, como aqui estamos vendo em Apocalipse. O que estamos vendo aqui nessa cena, o que nós estamos vendo aqui? É o fim de um mundo e o começo de outro. Porque a Bíblia traz dois tempos, como eu falei para vocês. E só existem dois tempos para a Bíblia, que era a era presente e a era do porvir. Logo, tudo o que tínhamos visto lá no Antigo Pacto não aconteceria mais no Novo de Deus. Por quê? Porque no Antigo Pacto tudo era visível, tudo era para a carne, faça, não faça, e isso trouxe uma impossibilidade do homem conseguir enxergar a Deus, e essa própria lei se tornou opositora. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho disso. Por isso que João, aqui em Apocalipse, ele dá uma resposta tranquilizadora, informando que essa oposição, ela seria solta, tá? E aqui, irmãos, no simbolismo do mundo espiritual. E, por fim, seria derrotado para sempre, como está aparecendo para vocês. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Diz o texto: o anjo o lançou no abismo e fechou, e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Então, nós estamos tratando do período chamado milênio, quando Satanás, a oposição, ela foi travada, vamos dizer assim. Ela foi, como diz assim, ela foi amansada. Ela não foi destruída totalmente, porque do ano que começou a acontecer a perseguição, a gente viu que foi bastante feroz. Então, esse período em que o evangelho foi pregado, o evangelho da circuncisão foi pregado para os judeus se arrependerem, e o evangelho da circuncisão que foi direcionado aos gentios para a reconciliação, fosse dado um gás no mundo, porque senão ele não atingiria o mundo daqueles dias. Então, João diz que essa soltura, né, isso que está aparecendo no texto aí, seria por pouco tempo. Essa resposta de João, ela pode ser parafraseada da seguinte maneira, olha aí. Durante a era do evangelho, que acaba de ser introduzida, Satanás não poderá continuar enganando as nações, como fez no passado, porque ele foi amarrado. Consequentemente, durante todo este período, vocês, discípulos de Cristo, poderão pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Por que, abençoados? Beber um pouquinho d'água aqui. Porque, queridos, se não tivesse tido, vamos dizer, uma breve cessação, um breve cessar dessa perseguição, não sobraria cristão, meus queridos. Imagina só, primeiro vocês entendem que a perseguição partiu dos judeus. Então, e quem se convertia antes era tipo assim, 9 judeus e um gentio. Se não fosse dado essa, vamos dizer assim, tivesse parado por um tempo, não chegaria até o ano 70. Mas vocês sabem que a maioria da cristandade ainda acredita na existência de um ser espiritual do mal. Vocês sabem disso, né? Então, para os futuristas, eles afirmam que a prisão de Satanás começou no momento em que Jesus começa seu ministério como homem. Eles aplicam essa passagem. Eles dizem que, irmão, erroneamente, tá? Eles dizem
que os sinais de cura e libertação que Jesus fazia, né, quando Jesus ali, ele curava as pessoas, todo o processo de Jesus que envolvia aquelas palavras demônios, né, que eu já expliquei aqui, que demônios são pensamento, eles acham que são seres espirituais da maldade. Então eles dizem ali que a partir daquele momento é uma dessas provas, né, uma prova que Satanás havia ali sido amarrado. Quando Jesus falou amarra Satanás, né? Por isso que até hoje existe o costume dentro das igrejas de amarrar Satanás, de falar o sangue de Jesus repreenda Satanás, né? Existe uma cultura dentro do cristianismo tradicional muito forte em relação a isso. É como eu falo, né? É uma coisa fora do contexto, tá? Então, sendo que para nós, não, queridos. Para nós, não. O fato consumado era que tudo que poderia se opor a Deus foi destruído na parúzia de Cristo no ano 70. Nada passou do ano 70. É claro que a reverberação daquela perseguição ainda continuou por um bom tempo, ali até pelo quarto século, mas cessou ali, naquela primeira era, e quando a besta definitivamente foi destruída. Então, se formos cravar que isto que o sistema prega é uma verdade, Jesus então começou o seu ministério por volta do ano 30 depois de Cristo. Faça a conta comigo aí. Se você fizer a conta, você vai ver que o milênio, segundo o sistema religioso, então duraria até 1030. Então nós estamos na fase pós-milênio. Aí existe várias ramificações da teologia, os amilenistas, o pós-milenistas, o pré-milenismo, né? Todo esse nismo que tem por aí é uma descontextualização bíblica. Sendo que, conforme eu falei para vocês, não existem registros históricos para que possamos dizer que houve uma destruição de um ser espiritual nessa data. Em 1030 não houve. Então aí o que interessa a eles espiritualizam. Agora, quando não interessa, eles querem ver, como por exemplo, Jesus vir nas nuvens, né? Esse é um papo para uma outra história. Eles querem ver Jesus vir nas nuvens. Eles não compreendem que isso é uma linguagem judaica. É uma interpretação que deve ser feita dentro da cultura judaica. E não você achar que Jesus vai vir nos dias de hoje. Irmãos, a nossa interpretação ela é totalmente diferente disso aí, tá? Então, vou botar para vocês de novo aí a frase, a parafraseada frase de João em Apocalipse, que eu já disse para vocês. O que podemos ver é que pela análise de Apocalipse capítulo 12, Satanás é expulso do céu simbolicamente, tá, irmãos? Quando Cristo triunfa na cruz, tirando o seu poder de acusar os filhos do reino. Então a cruz ela foi importante, ela teve a sua importância, né? A crucificação, a morte de Cristo tirou da lei partes, a lei estava sendo definhada, né? Estava se definhando a lei de Moisés para a entrada do novo de Deus. Tanto que quando Jesus ressuscita, a ida ao templo para pedir perdão dos pecados havia perdido essa essência. Porque não era mais o caminho do templo que se perdoava pecado e muito menos com o sacrifício dos animais. A partir da ressurreição de Cristo, quem perdoaria os pecados era Jesus. Por isso que Jesus muitas das vezes falou, eu sou a porta. Porque Jesus foi a porta naqueles dias para aquele povo. Agora, no ano 70, ele convida a todos a entrar em seu reino. A diferença é essa. Por quê? Porque caiu essa oposição, caiu a inimizade. Tanto que quando Jesus ele morre, o que acontece simbolicamente? O véu se rasga ao meio. E o que significa o véu rasgado? A separação estava caindo. E mais tarde, caiu de fato o templo. Então a ida ao templo para fazer sacrifícios já não era mais aceita dentro desse ritual. Estava sendo trocado. Então a própria lei ela se tornou essa oposição para a entrada do reino de Deus no mundo. Tanto que se a lei hoje estivesse de pé, não haveria espaços para nós, como gentios, servir a Deus na sua integralidade, não haveria. Nós seríamos ainda considerados como inimigos de Deus, afastados da aliança. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus, como Paulo fala no começo de Romanos. Porque a lei, ela punha todos como inimigos. Só safava-se uma nação. Nem dentro do templo, meus queridos, a gente entrava.
Então é isto que Apocalipse está narrando, essa destruição, a destruição dessa oposição. E neste momento que começa a ser anulada a lei, surge o quê? O Império Romano, como instrumento de oposição aos agora filhos da livre. Então, no começo, ali por volta até do ano 30, eram os judeus, até o ano 66, né, se não me engano, até o ano 66 eram os judeus que perseguiam a igreja do primeiro século. Depois passou a ser o Império Romano, porque fez guerra, que aí passou ao contrário. O exército romano é que foi punir Israel. E aí tem a história do casamento, como vocês sabem, né? Então, abençoados, neste começo, que começa a ser anulada a lei, surge o quê? O Império Romano. Agora o Império Romano, ele age como instrumento de oposição aos agora filhos de Deus. Então, de acordo com essas pontuações que nós estamos fazendo, ainda não é o momento de sua ligação, mas ele persegue furiosamente a igreja, sabendo de que, Apocalipse 12:12, portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar, porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então aqui quem assume esse papel de oposição passa a ser Roma, não era mais os judeus. Agora, irmãos, essa visão que estamos tendo de Apocalipse, tá? O mundo não crê dessa maneira, vocês sabem disto, né? Então os futuristas devem necessariamente eliminar os elementos cronológicos e até lógicos que estão na história. E necessariamente eles devem reorganizar a profecia para que seja viável para eles entenderem que Apocalipse 20 está localizado no tempo da primeira vinda. Isso é um fato, o milênio aconteceu ali. Todo o contexto do início do milênio se encontra até a segunda vinda de Cristo, no primeiro século. E não no primeiro, que foi Jesus em seus dias de carne, quando eles apontaram ali que a partir do ano 30 começou a contar o milênio. Mas ele acabou justamente quando o tempo foi derrubado. Nós vamos falar isso aí nos próximos assuntos que nós temos a tratar com vocês. E isso, irmãos, é uma verdade, uma vez que esta cena segue tanto a lógica quanto cronologicamente. Passagens como agora que eu vou colocar para vocês. Apocalipse capítulo 19, versículo 2, diz: seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassino de seus servos. Essas passagens se referem a algum ponto no nosso futuro, irmãos? Claro que não, né? Isso aconteceu justamente na segunda vinda de Jesus no primeiro século. E agora nos versos 6 e 7, Apocalipse 19, é mais uma passagem para garantir a nossa narrativa. Olha aí que diz: em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Vocês estão entendendo, abençoados? A verdade, queridos, é que na cronologia do Apocalipse, após a confirmação do novo de Deus, aqui sendo simbolizada por uma noiva no altar, e esta imagem forte não deixa, por exemplo, que aceitemos que hoje, neste casamento perfeito, haja alguma oposição contra a gloriosa igreja. Não há mais oposição. Por isso que eles precisam refazer a sua escatologia. Por quê? Porque elas afrontam os escritos em sua ordem. Por isso, quando eu falo para vocês que nós estamos ressignificando, é porque é uma ressignificação. Tudo isso passou a ser novo para todos nós. Toda essa ideia de milênio, de aprisionamento de Satanás, por não entender que Satanás não é um ser espiritual, e sim que representava a oposição a Deus, nos coloca nessa posição de ressignificar. Eu sei que muitas vezes os irmãos que têm contato a primeira vez com essa palavra, talvez estranhem um pouco a maneira como nós falamos, mas depois que vocês vão parar, entender, estudar, por isso que essas mensagens, ela é feita para você buscar. Você não pode somente ficar me ouvindo e imaginar, você tem que me ouvir e ir buscar na palavra, porque é a palavra que vai te dar esse contexto. Uma outra questão vital
é que Apocalipse capítulo 20, versículo 4, associa claramente o início do reino milenar com a ressurreição, que, conforme discutido em uma sessão, em um capítulo anterior, também corresponde à segunda vinda e não à primeira. Veja, Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então está aí, abençoado, o reinado de Cristo por 1000 anos. Agora, aprisionamento de Satanás, que é visto por nós como um simbolismo, tá, queridos? Sempre lembrando disso, esse aprisionamento consiste em estar preso com correntes a 7 chaves no abismo, uma figura de linguagem, preso e com um selo sobre ele, conforme nós apresentamos para vocês Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 3. Apesar de estarmos tratando de um simbolismo e que o seu significado é se opor ou uma ideia contrária, a descrição do texto diz que foi preso o dragão, a antiga serpente, que é a mesma coisa diabo e Satanás. Literalizar essa prisão como algo acontecendo realmente no mundo espiritual, um ser espiritual sendo acorrentado, foi o grande erro do sistema religioso. Essa descrição, ela tem a força de anular completamente as ações dessa oposição, aqui simbolizada por um dragão, antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E isto, irmãos, foi real, porque o que estava acontecendo no mundo era destruição completa de um período, de uma era, o tempo presente. Então, se esse período seria o de anular, essas figuras de linguagem tinham que ter essa força literária que tem. Ainda mais se esse período é apenas para anulá-lo, enquanto aguarda a sua completa destruição. Porque diz ali o texto que João descreveu como se ele tivesse amarrado, mas em breve viria a sua destruição. E isso aconteceu em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, está aparecendo para vocês aí. O diabo que os havia enganado foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Irmãos, o leitor original destas profecias, que não somos nós, tá? É o povo que habitava na Ásia, ao qual foi endereçada a carta de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, eles tinham que sentir algo realmente acontecendo. Então teria que haver realmente um sentido neles de que essa oposição, essa violência, irmãos, quando a gente fala de oposição, ela estava caracterizada na violência das investidas contra os irmãos do primeiro século, primeiro pelos judeus e depois por Roma. Então isso tinha que estar bem caracterizado na mente dessas pessoas, essa violência, porque eram dias de violência, dias de muita maldade. E nós temos visto essa maldade sobre vários aspectos aqui nesse canal. Então eles lá esperavam que havia um tempo em que isso iria ter um período de cessação. Ou seja, haveria um freio na escalada da violência. Até porque, se não tivesse tido esse freio, conforme eu falei no começo, o evangelho não teria rodado ali aquele mundo daqueles dias, ao ponto de chegar na Ásia, com 7 igrejas na Ásia do primeiro século. Da mesma forma que algum criminoso é preso para prendê-lo e acorrentá-lo e assim impedi-lo o quê? De continuar cometendo seus crimes. Por isso que o povo, ao receber essas informações, via no cenário que realmente já tinha acontecido o quê? O evangelho tinha proliferado, porque se não tivesse tido essa cessação, fatalmente o evangelho não teria sido exterminado. Então a intenção da passagem
não é representar Satanás como meramente limitado em seus movimentos, mas totalmente imobilizado, e isso durante o período de 1000 anos, que se assegura a segunda vinda. Inclusive, em relação a esse período de 1000 anos, tá? Isso é um período simbólico também, tá, queridos? Isso é um período marcante para os judeus. Se você for procurar dentro da cultura judaica a questão de números inteiros, 1000, 100, a questão do número 6, número 7, é uma questão bastante relevante para eles. Tá? Então esses 100 anos, esses 1000 anos, milênio, não é que sejam 1000 anos. Eu já falei isso também, que é um sentido literal. Até em outros vídeos aqui no canal. E esse período aí, precisamente do milênio, vocês sabem qual foi, né? Foi um período de aproximadamente ali 40 anos. Entre o ano 30, quando começou o ministério de Jesus, até o ano 70. Pouco antes do mês da destruição final de Jerusalém de seu templo. Então, neste período de 40 anos, as boas novas daqueles dias correu o mundo, né? Para avisar os judeus para que se arrependessem, e aos gentios que se reconciliassem com Deus. E Paulo, dentre outros narradores, falaram desse período. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Irmãos, a oposição a Deus no tempo presente, que é o tempo bíblico, Satanás estava bem atuante, porque ele influenciava todos. Paulo chegou a dizer que cegou o entendimento de alguns. Olha, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Você vê que nitidamente Paulo aponta para Israel, irmão. A questão de véu, Paulo vinha de uma cultura judaica. Aí Paulo diz: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. Qual era o Deus deste mundo? Daquele mundo presente ali? Era a lei. Era toda as formalidades da lei. A lei exercia influência entre eles ali, queridos. Nós estamos tratando de judeus. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E a lei que estava no mundo, meus irmãos, deste tempo, era o entrave para que todos pudessem entrar no reino de Deus. É isto que nós estamos vendo. Inclusive, eu já trouxe um estudo aqui neste canal, que as parábolas que Jesus contava, né, que não era uma lição de vida como o sistema transformou as parábolas, era denunciando essa nação, que por conta desta lei tornou-se incrédula. Então a destruição de Jerusalém é o último ponto no plano da redenção de Deus para o pleno estabelecimento de seu reino, onde a ressurreição ocorre e a era vindoura chega. Em Apocalipse capítulo 12, após o triunfo de Cristo, Satanás perde a sua autoridade para acusar. Por quê? Porque a lei estava pouco a pouco saindo de cena, ou seja, a lei estava definhando naqueles dias. Vocês estão entendendo, meus queridos? O que vocês estão achando desse estudo, hein? Eu acho que já foi muitas informações para vocês, né? Mas a ideia básica para a gente abordar o milênio é entender que o milênio não compreende um período de 1000 anos como prega o sistema religioso. E nem o que nós estamos vendo em Apocalipse capítulo 20 se refere a um ser espiritual. É algo que está sendo simbolizado também no mundo espiritual, para que o mundo daqueles dias entendesse o que estava acontecendo. O milênio foi o período que correspondeu ali do ano 30, quando aparece o ministério de Jesus com força no mundo, né? Ali deu uma refreada, né? Vamos dizer assim, refreada nos ânimos, né? Para que não houvesse investida, porque os judeus foram afrontados, muito afrontados naqueles dias, principalmente por Jesus, né? E os seguidores de Jesus teriam o mesmo fim que Jesus. E essa não era a ideia, acabar com os seguidores de Jesus no primeiro século. Senão não teria igreja. Então nós entendemos que esse período foi um período que se freou, que se cessou a violência ou a fúria de Satanás 100% contra a igreja do primeiro século.
e se findou até pouco antes ali da destruição do templo. Quando houve a destruição do templo, tudo se findou ali. Então, literalmente, aquele ser simbólico, que é o dragão, a besta, o falso profeta, todo esse enredo, ele foi jogado ali no juízo de Deus, no lago de fogo. Esse é o mais básico para vocês entenderem. O que vocês acham? Vamos deixar um pouquinho para o próximo estudo nosso? Vamos deixar? Irmãos, eu sei que esse estudo ia requerer de vocês aí que já tivessem um entendimento mais maduro sobre essa questão de diabo, lei de Moisés, né? Porque de repente para muitos que chegaram nesse canal hoje, ou estão há poucos tempos nos seguindo, né? Há pouco tempo aí nos seguindo, possa estranhar um pouquinho o que nós estamos falando e talvez nem faça muito sentido, essa é a realidade. Então, se para você aí está meio complicado, eu tenho aqui no canal uma mensagem que eu trouxe mostrando que a lei de Moisés é que era o entrave para a entrada do reino de Deus no mundo. Não pela lei em si, porque a lei era boa e santa, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Só que os nossos membros, há tudo contrário a ela. Ou seja, o que era para o meu bem, como diz Paulo, se tornou mal. Porque se eu a cumpro totalmente, eu viro um hipócrita, eu esqueço da essência. Não foi assim que Jesus falou? Vocês dão o dízimo, né? Querendo dizer que vocês cumprem a lei naquilo que tange o que está escrito, mas a essência vocês deixam de mão. Por quê? Porque a própria lei carregava disso. A nossa carne, ela ensoberbece. E a pessoa ensoberbecida, ela era condenada pela lei. E se eu não cumprisse a lei, estaria da mesma maneira condenado. Então esse era o entrave para entrar o novo reino de Deus no mundo. Porque o reino de Deus iria desfazer de tudo isto para aplicar o mundo espiritual sobre as nossas vidas. Vocês entenderam? Então, abençoados, vamos fazer um resumo só para ver se a gente entendeu bem? Vamos lá. O que nós fizemos nessa mensagem hoje? Nós discutimos a interpretação do livro de Apocalipse, mais especificamente os versículos 1 e 2 do capítulo 20. Nós criticamos a interpretação dispensacionalista que se popularizou no século XIX e defende uma visão diferente da Bíblia. Eu já expliquei isso, né? Que eles defendem que no futuro haverá tudo isso que nós acabamos de falar, que está no passado. Nós também afirmamos que a passagem menciona o dragão, que é Satanás, sendo lançado na terra para fazer guerra contra os santos. Interpretamos o dragão como um símbolo que representa aquilo que é contrário a Deus, tá? O dragão, a serpente, que é Satanás e o diabo. E essa passagem refere-se ao Império Romano, com suas cabeças representadas ali pelos imperadores, tá? Nós argumentamos também que a partir do momento em que o reino de Deus se expande pelo mundo, a oposição e a guerra contra os santos cessam. Vimos também que o fim do mundo, de um mundo e o início de outro, representando a transição entre a era presente daqueles dias e a era futura que ia entrar. Também criticamos o que? A interpretação futurista, que ainda acredita na existência de um ser espiritual do mal, né? Lá eles creem que é assim. Nós argumentamos que a prisão de Satanás começou quando Jesus iniciou seu ministério como homem e que a destruição de tudo que poderia se opor a Deus ocorreria na parúzia de Cristo no ano 70, tá bom? Ali da primeira era. E conclui dizendo que a interpretação futurista precisa reorganizar a profecia para se adequar à sua própria visão, que eles estão tão embolados. Isso é uma verdade, tá, querido? Você reúne aí teólogos de vários segmentos, denominações cristãs, você vai ver que eles falam e nunca chegam a um denominador comum. Eu também destaquei a associação feita entre o início do reinado milenar e a ressurreição. E, por fim, enfatizei que a nossa interpretação difere da interpretação tradicional e defende que a prisão de Satanás é um simbolismo que representa a anulação da oposição à entrada do reino de Deus no mundo. E assim, meus irmãos, deixa eu tomar um pouquinho d'água antes, né? Essa mensagem mereceu. E assim, meus irmãos, estamos encerrando aí mais uma mensagem, tá? E não esqueça aí que essa mensagem, ela já está, vamos lançar a apostila número 13. Ela vai estar na apostila número 13, que vai ser lançada, mais acredito, para a semana agora, tá? Porém, temos hoje, atualmente, 11 apostilas para você aí se integrar com os nossos estudos, tá legal, abençoado? Bom, eu acho que é só isso. Então,
eu fico por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.